Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa Nova de Rádio, neste dia 9 de abril de 2020, agora são 18 horas e 45 minutos, horário de Brasília, e nós vamos pedindo licença a você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu carro, no seu escritório, não importa. Nós vamos pedindo licença para fazer esse contato contigo, para que juntos possamos estudar esta bendita obra, este farol que é o Evangelho de Nosso Senhor, a conduzir a nossa estrada, e especialmente em momentos como esses que estamos vivendo, né? Momentos de transformação, momentos em que todos nós estamos vendo as nossas dinâmicas do dia a dia completamente alteradas, né? Tendo que rever a forma como nós lidamos com o outro, como é que nós trabalhamos, enfim. E o que nos resta é passar por esse momento da melhor maneira possível. E nós sabemos, o Evangelho de Nosso Senhor tem totais condições de nos trazer o alento, o consolo, o conhecimento, e é o conhecimento, como diz João, é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que nos eleva para uma outra faixa evolutiva, para uma outra visão de mundo, para o Cristo nos ensinou e que boa parte de nós ainda não compreendemos, né? Deus é apresentado no Velho Testamento quase que o tempo inteiro como o Senhor dos exércitos, né? E vem Jesus e nos apresenta um Deus Pai. Então, esta visão que a doutrina dos Espíritos nos traz, baseada em ciência, filosofia e religião, tem totais condições de nos mostrar, e mais do que isso, nos trazer a fé da razão de que somos filhos do Pai. Então, isso é da maior relevância. E essa noite, estudando aqui, nós estudaremos, vamos passando já para você que comumente participa desse programa conosco, você pode pegar o seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro do Pentateuco Kardeciano. Penta vem de 5, então são 5 obras, né? A primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda é o Livro dos Médiuns, e a terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, interrogando vários médiuns e, por consequência, vários espíritos, vai nos trazendo as explicações mais racionais, né, de Jesus, da moral que o Cristo nos ensina. Tudo baseado principalmente nos 4 evangelhos canônicos. No Evangelho segundo o Espiritismo, vários espíritos se manifestam e trazem instruções que são extremamente valiosas para toda a nossa travessia evolutiva, principalmente em um momento como esse. Então, nós estaremos estudando o capítulo 15, né? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o item 8 e subsequente: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E nesse estudo dessa noite, nós temos conosco o nosso querido amigo, companheiro da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Aqui estamos preparando-nos para participar desse evento importante da TV Mundo Maior. Quando nós falamos em Evangelho no Lar, inclusive, normalmente se marca uma hora, um momento para que se faça no seio da família, mas eu tenho a impressão que as famílias que estão recolhidas em casa, em função da dificuldade que nós estamos evidenciando, têm a oportunidade de fazer Evangelho no Lar 24 horas por dia, não é verdade? Eu tenho... Seria bom que assim fosse, né, Leonardo? Agora, a gente sabe que, às vezes, os nossos espinhos acabam cutucando o outro ao redor, e isso torna a convivência não tão boa. E o Evangelho é justamente essa obra que nos traz este manual da boa convivência, né? Eu me lembro de uma historinha, uma analogia muito interessante do porco-espinho que vive numa região muito fria do planeta. Eu não me lembro exatamente qual é essa região, é uma lenda, né? Mas disse que aqueles porcos-espinhos no frio, eles se aproximavam demais
e aí o espinho de um acabava machucando o espinho do outro, né? E se ficava tão distante, passavam muito frio. Então, eles aprenderam a guardar uma distância segura do espinho do outro, né? E, ao mesmo tempo, em que o calor do corpo de um acaba aquecendo o corpo do outro, né? O evangelho, eu diria que é este calor que nos aquece e nos mostra até quando nós podemos nos aproximar, né, do nosso irmão de caminhada, nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nosso pai, não importa, qual a distância que a gente deve tomar segura para que um possa aquecer o outro, mas, ao mesmo tempo, um possa não invadir no espaço do outro. Tem muita residência aí que não deve estar sendo fácil fazer isso não, viu, Leonardo? Mas eu tenho a impressão que é oportunidade para dar uma melhorada nisso. Inclusive, a gente pode lembrar o seguinte: nós chegamos aqui para uma nova reencarnação trazendo coisa nenhuma. E aí nós voltamos ao plano espiritual levando coisa nenhuma. Então, qual seria o resultado de uma encarnação? A questão fundamental que nós podemos, inclusive, fazer uma revisão quando voltamos ao plano espiritual, chama-se convivência, relacionamento. Essa é a grande tarefa. Agora, a convivência é algo que nós exercitamos em várias situações. No trabalho, na instituição que nós frequentamos, nas instituições em geral, mas especialmente um local fundamental para o exercício da convivência é o lar. Porque é usual, inclusive, que a maior parte das famílias se formam para que possam juntos superar dificuldades que tiveram em vivências anteriores ou dificuldades que se propuseram a vencer como uma forma de aprimoramento na própria atual encarnação. Agora, balizando toda a nossa convivência, certamente nós temos uma grande ajuda, que são os ensinamentos de Jesus. E, de toda forma, ele, quando aqui chegou, ele veio trazer lições nessa direção. E como é que nós temos que nos relacionar com as pessoas? E no relacionamento com as pessoas, o que se destaca de uma maneira fantástica é o convite de amar o próximo. Sem dúvida nenhuma, eu costumo chamar, Leonardo, casamento e família, eu costumo chamar de escolas de Cristos, né? Porque aqui a gente está aprendendo né, a boa convivência, a paciência, a resignação, a resiliência, a respeitar a diferença, enfim, é uma bênção, sem dúvida nenhuma, embora muitas pessoas, boa parte de nós, não nos damos conta deste grande presente, né, que é a vida em família e todas as maravilhas que isso nos traz. Mas, antes de qualquer coisa, Leonardo, eu estou me esquecendo aqui de algo básico, né? Você estava falando dessas famílias que fazem o Evangelho no Lar, nós estamos fazendo aqui o plantão do Evangelho no Lar, e nós começamos em uma prece. É muito importante que nós possamos entrar em contato com os nossos irmãos espirituais, que certamente nesse momento estão conosco, e a prece, eu diria, é este elo que propicia esta ligação psíquica entre nós e os nossos amigos que têm tanta paciência conosco e cuidam de nós com tanto esmero. A gente sempre faz uma prece aqui no início. Você quer fazer a prece, Leonardo? Você quer que eu faça? Você que sabe. Você faz. Hoje eu estou como aprendiz aqui, né? Então, estamos sempre todos. Então, vamos, todos nós, cerrando os nossos olhos, lembrando que nisso não há um ritual, nisso não há um dogma, apenas então somente para que nós possamos entrar em sintonia com nós mesmos, né? buscando a conexão com os nossos irmãos espirituais. Então, olhos fechados, mas espíritos que somos ávidos por esse momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso amado Mestre, esse espírito de amor que tem cuidado deste sandário terra com tanto esmero,
com tanto carinho, nossa mais profunda gratidão a este Espírito que vem nos apresentar a religião do futuro, que é o amor. Que todos nós possamos, nesse instante e nesses minutos que passaremos juntos, cada um na sua casa, cada um no seu canto, mas que possamos estar irmanados com o Cristo, para que juntos possamos beber de todo o manancial de ensinamento que esta obra bendita nos traz. E a Deus, nosso Pai, nós vamos rogando o amparo e a licença para o estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos passando para você que está nos acompanhando os canais em que você pode eventualmente participar desse programa. Esse programa está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, pela Parabólica, pelos nossos canais abertos e fechados de televisão e de rádio, né? E tem uma série de maneiras que você tem para entrar em contato conosco, né? Participar conosco desse grande estudo do Evangelho. Então, você pode fazer através do 0800 979 5011, eu vou repetir o telefone, 0800 979 5011, e você também pode fazer através do 11 2457 5011. Quem está lá para receber a sua participação é a nossa querida Solange, com o maior carinho, vai anotar a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, a sua consideração sobre o tema. Lembrando que essa noite nós estaremos estudando o item 8 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Outra forma que você tem de participar deste nosso programa é através do WhatsApp. Você pode mandar ou mensagem de texto ou mensagem de áudio para o 11 99643 3827. 11 99643 3827. E outra maneira que você tem de participar desse nosso programa é o facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, e lá já estão muitos dos nossos irmãos acompanhando, a Andréia Timóteo, a Alcilene Botelho, a Marisa Diegues, todos mandando um boa noite, todos ligadinhos aqui no Plantão do Evangelho no Lar, Isildinha Carelli, Irian Regina Rego, dizendo que chegou na hora certa, Leonardo. Que delícia, hoje cheguei na hora certa. Que coisa boa, Miriam, saber que você está conosco aqui nesse estudo noturno do Evangelho segundo o Espiritismo. Vânia da Silva Maria, da Zona Norte de São Paulo, Isabel Oliveira, Cátia Moreira Silva, Ana Eriton, Alzira Gandolfi, de Joinville, Santa Catarina, Carlos Lima, de Igaraçu, no Pernambuco. Um abraço aos nossos irmãos pernambucanos, ele que está sempre ligadinho conosco, Luiz Eugênio Lico, e mais um montão de gente boa nesse estudo gostoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar aqui lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente o item 8 do capítulo 15. Vamos lá, né? Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Nesse primeiro trecho,
os espíritos estão tratando de um dogma que havia, de que fora da igreja não há salvação. Leonardo, você pode explicar para nós o que é um dogma? No caso das religiões, dogmas são determinações que a sua hierarquia, que aqueles que comandam as religiões acabam estabelecendo. Agora, uma outra forma de entender o dogma também são coisas que são apresentadas que não oferecem possibilidades de nós aprofundarmos através de uma análise racional a respeito da conveniência e da justiça ou da correção que eles possam representar. Que no seio das religiões nós assistimos ao longo do tempo muitos dogmas serem modificados, eliminados, outros serem criados. E eu diria que o dogma ele não é uma representação da lei de Deus. Agora, quando nós estamos diante de uma afirmação que fora da caridade não há salvação, nós estamos falando que o amor ao próximo é o sustentáculo da nossa vida. Essa é uma lei, isto não é um dogma. Isso nós vamos reconhecer pela eternidade a sua correção, a sua justiça, e que não depende de interpretação e nem da vontade de nenhum dos humanos, porque isto chega-nos através do nosso Pai. E ensinado de uma maneira bastante aprofundada por Jesus, quando esteve conosco, e agora por aquilo que nós podemos consultar nos livros, como você fez agora, fazendo essa leitura do capítulo 15 do item 8, eu suponho do item 8 que você fez a leitura. É isso aí mesmo. É importante também relembrarmos que este próximo, né, não é o próximo que pensa como nós, né, Leonardo? Não é o próximo do nosso partido, do nosso time de futebol, não é o próximo da nossa casa, né? É algo que foi muito natural, ainda, infelizmente, é muito natural na raça humana, que nós delimitamos os nossos próximos como sendo aqueles próximos de nós e que preferencialmente pensam como nós e que preferencialmente têm algo a nos dar, assim como nós também tenhamos algo a dar para eles, né? Para os romanos, por exemplo, os próximos eram os patrícios e acabou, né? Para os cristãos, antes do trabalho de Paulo, eram os cristãos convertidos do judaísmo, né? Era preciso ser judeu para poder esposar a crença no Cristo, e aí vem Paulo, e por isso que ele é conhecido apóstolo dos gentios, ou seja, apóstolo de toda a gente. Naquela ocasião, chamava-se de gente aqueles que não seguiam, não professavam a fé cristã, e Paulo vem e faz esse grande convite, né, de que o cristianismo e amor é a mesma coisa, né? De que o amor é algo que deve ser exercitado e vivido não como próximo do nosso lado, mas como próximo de uma forma mais ampla e irrestrita, né, Leonardo? E eu acho que ele é muito claro nisso quando ele fala em uma passagem que eu não me lembro qual, no Evangelho, que ele estava numa reunião e o lugar estava cheio, e aí dizem a ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e ele vai e fala, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Em verdade, todos os que fazem a vontade do nosso Pai Celestial é minha mãe, são meus irmãos. Então, essa visão de próximo, ela é muito ampliada a partir do Cristo, não é, Leonardo? Sem dúvida nenhuma. Nós podemos, inclusive, lembrar que Jesus oferece esse ensinamento de amar ao próximo e inclui, inclusive, aqueles que poderiam ser rotulados como inimigos. Então, na hora em que inclui também aqueles com os quais nós temos dificuldade de convivência, não há nenhuma dúvida que não há nenhum tipo de exclusão. Agora, a dificuldade para esse entendimento decorre do seguinte fato. Jesus pede para nós amarmos as pessoas e não aquilo que as pessoas fazem. E, normalmente, nós fazemos uma avaliação se a pessoa merece ou não merece a nossa consideração em função daquilo que ela faz. Evidente, por esse caminho, nós vamos encontrar muita deficiência naquilo que as pessoas fazem, e aí chegamos à conclusão de que haveria um grupo de pessoas que merecessem o nosso amor, a nossa consideração, e outros não.
Agora, é bom entendermos o seguinte: todos nos igualamos pela nossa origem, pela nossa criação. Deus nos criou numa condição em que todos nós somos portadores da mesma condição essencial. Então, na hora em que os filhos de Deus apresentam vamos dizer assim, essa qualificação extraordinária que nós podemos encontrar na afirmação de que nós fomos criados à imagem e à semelhança, então nós vamos verificar que nenhum dos nossos irmãos oferece qualquer tipo vamos dizer assim, de desqualificação que pudesse sugerir que nós deveríamos fazer essa partição em que uns merecem e que outros não merecem. Agora, é bem verdade que quando nós observamos as coisas que as pessoas fazem, é evidente que essas coisas nós podemos aceitar e não aceitar. Agora, o fato de não aceitarmos as coisas que as pessoas não fazem, muitas vezes elas podem fazer coisas até atrozes, mas esta é mais uma condição em que o amor ao próximo, estendido também a essas pessoas, pode, sem dúvida nenhuma, encaminhá-los para que possam, vamos dizer assim, acertar os seus passos na vida. Então, tudo por tudo, quer dizer, inclusive, existe uma expressão dizendo o seguinte, que os que precisam de médicos são os doentes. Ora, dentro dessa visão, eu perguntaria, todos aqueles que falham nas suas ações, naquilo que fazem, falam e pensam, não são merecedores de que nós façamos uma vibração de amor em favor de todos? Então, eu acredito que esse é um ponto essencial. Jesus pede para nós amarmos os espíritos, todos, sem distinção, e não aquilo que eles estão fazendo. Porque aí, como eu já disse, existem limitações. Mas o fato de haver coisas que sejam boas ou que sejam equivocadas, não é isso que vai qualificar a pessoa para merecer o nosso amor. Todos são merecedores do nosso amor, por todos nós sermos filhos de Deus. E Deus, em absoluto, deixa de amar as suas criaturas. E quando eu digo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a nós mesmos, então nós temos que verificar que, por esse caminho, amar a nós, amar ao próximo, aí nós estaremos qualificados para amar a Deus, porque enquanto não formos capazes de amar a sua criação, que somos nós e o próximo, certamente nós podemos, quanto muito, ter medo de Deus em não amor a Deus. E evidente que o capítulo está tratando, né, daquele dogma que existia na igreja, né, de fora da igreja não há salvação, ou seja, você tem que ser desta igreja aqui para poder ser salvo, né? Algo que, eu vou dizer, praticamente todas, se não todas as religiões, podem até não crer, mas acabam fazendo. Eu acredito até que, infelizmente, mesmo dentro da doutrina espírita, né, há em alguns grupos, acabam se denominando os detentores da verdade e que o próximo de verdade é aquele que pensa igual, né? Ou seja, talvez nós ainda temos uma grande dificuldade de aprender que amor é diferente de concordar, né? Ou de pensar igual, né? Esse momento que nós vivemos na Terra, não só no Brasil, mas muito fortemente na Terra, essa polarização política que está se dando, né? Onde no passado a igreja era a esquerda e no presente a igreja é a direita, e os fiéis da igreja da esquerda não se entendem e detestam os fiéis da igreja da direita, seria muito bom que nós tivéssemos condições de... A gente pode até não concordar com a visão do outro, né? Não acho que esse é o melhor caminho, eu não acho que essa forma de lidar com a política, de lidar com a economia é o melhor caminho. Eu posso até me manifestar a minha não crença por esta visão do outro, mas daí a levar para o pessoal, né, Leonardo? Eu acho que esse é o grande convite, né? Que nós tenhamos condições de, a partir das nossas diferenças, enxergarmos-nos como irmãos, né? Eu acho que essa é uma grande contribuição e absolutamente racional que o Cristo nos traz para que possamos conviver na maior harmonia possível, respeitando a visão do outro, sem deixá-lo de amar, não é? Sem dúvida. Quando nós polarizamos as questões,
é natural que nós possamos não concordar com as que as pessoas estão falando. Agora, existe uma forma muito diferente de nós manifestarmos a nossa discordância. Eu posso discordar de um pensamento do outro de uma maneira pacífica, sem que eu venha fazer com que no meu íntimo eu fique gerando energias negativas, vibrando negativamente. Então, quando eu discordo e, ao mesmo tempo, eu vibro contra aquele que apresenta a ideia da qual estou discordando, nós estamos falhando com o ensinamento de amar o próximo. Porque para amar o próximo, no sentido de nós não concordarmos com pessoas, nós precisamos fazer isso de uma forma amena, de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, de tal maneira que o choque pode ser das ideias, mas nunca das vibrações em que um ataca o outro com vibrações negativas. Isso, inclusive, faz com que nós nem tenhamos a capacidade de ouvir de uma forma equilibrada também a posição do outro. Quando nós aprendemos a ouvir harmoniosamente o que as pessoas falam, quando eles apresentam coisas com as quais nós não concordamos, é possível que até nós venhamos mudar de ideia. Mas quando nós nos colocamos numa posição totalmente antagônica e violenta, não existe essa possibilidade de aproveitar alguma coisa útil que o outro possa estar oferecendo. Então, ouvir equilibradamente é uma forma de nós enriquecermos a nossa vida porque estamos valorizando as diferenças. E as diferenças é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de desequilíbrio. E na medida em que nós somamos as diferenças, em que nós somos capazes de juntar as diferenças dos outros, nós vamos enriquecer esse mundo. Agora, quando nós nos opomos sistematicamente, de uma forma violenta, e essa violência, eu volto a insistir, pode ser apenas vibratória, não necessariamente isso se faz através de um ato físico. Mas quando as pessoas se expressam falando, nós notamos pela sua fala, pelo tom da sua fala, como é que está a sua condição interior. No geral, quando existem esses embates, existe um embate de energias negativas de ambas as partes. Eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava, Leonardo, de um amigo que foi executivo de uma multinacional, né, e ele me contou a seguinte história, de quando, em vez, todos os executivos, né, de cada país dessa multinacional se reuniam em um país para poder, parece que uma vez por ano, poder discutir as coisas da empresa. E uma ocasião, ele foi, se não me engano, à Suécia e chegou lá a conhecer um executivo daquela mesma empresa que atuava na Suécia, né? E esse homem foi muito simpático com ele, convidou-o para o jantar. Foi um jantar muito, muito bacana, muito agradável, né? Ele voltou para o Brasil e, passado pouco tempo, eles se desentenderam em função um acreditava em um caminho que a empresa devia seguir e o outro acreditava no outro caminho que a empresa devia seguir e se desentenderam ali e depois acabaram se encontrando de novo na Suécia, numa reunião nos mesmos moldes, e este executivo da Suécia, no meio da reunião, levantou a mão e levou a questão para a discussão e disse que não concordava, e ele falou assim, olha, ele foi muito enfático, até com alguma agressividade, né? Terminou a reunião, coisa e tal, esse executivo da Suécia, chegou para esse meu amigo e falou assim, e aí, vai jantar em casa hoje? E aí, esse amigo aqui, executivo do Brasil, ele falou assim, eu estava muito mal, eu estava muito contrariado, né? Eu estava querendo voar no pescoço daquele cara. E aí ele me chama para o jantar, aí eu disse a ele, não, eu tenho um compromisso, não vou poder jantar na sua casa. E depois, com o tempo, ele foi percebendo que aquele homem havia aprendido a separar as coisas, né? A discussão e o diálogo da empresa, ela ficava no CNPJ da empresa. E a relação deles era uma relação humana, uma relação de irmãos, né? Então, aí ele até narra que pediu desculpas a esse amigo e incorporou essa mesma conduta na sua vida. A gente pode até não concordar, a gente já pode até discutir, dialogar e, às vezes, até de uma forma um pouco rude. Mas, por favor, acabou aquilo ali, nós somos irmãos e vamos juntos jantar, orar, sorrir. Como a vida seria mais fácil se nós acabássemos com essa questão
de que fora da nossa política, fora da nossa igreja, fora do nosso time, não há salvação, não é, Leonardo? Sem dúvida. Isso me fez lembrar agora situações que eu vivenciei no tempo que eu era executivo, hoje eu estou aposentado, né? Mas, então, quando fazíamos reuniões, tínhamos o hábito de fazer a seguinte observação. O que nós vamos analisar, que nós vamos discutir, são as coisas que estão sobre a mesa, e não aqueles que estão em volta da mesa, né? Então, quando a coisa começava a sair fora de controle, em que o assunto não era mais sobre aquilo que estava sobre a mesa, e começava a ser ataque em relação àqueles que estavam à volta da mesa, então sempre tinha que fazer observação. Cuidado, nós estamos agora tratando do assunto que não viemos aqui para tratar. Vamos voltar a considerar aquilo que está em cima da mesa. Então, é uma separação, claro, das ideias e dos autores das ideias, né? Então, não é necessário atacar o autor da ideia. Nós podemos fazer comentários no sentido de reparar, de fazer acréscimos ou modificações nas ideias. E, por outro lado, aquele que tem as suas ideias observadas dessa maneira não deve tomar isso como se fosse uma observação sobre ele que está em volta da mesa, né? Pois é de um aprendizado enorme, e por isso que o Kardec e os espíritos superiores nos falam da importância da vida em sociedade, e não por acaso há todo um trecho do Livro dos Espíritos, né, voltado para a vivência em sociedade, não só do Livro dos Espíritos. Eu vou ler mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos continuar esse papo gostoso que estamos tendo aí. E já você que chegou agora, que não sabe, nós estamos estudando o capítulo 15, mais precisamente o item 8 e subsequentes, né, do capítulo 15, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Vamos lá. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E aí, algo que me chama a atenção nesse trecho é a arrogância de que todos nós temos de achar que nós sabemos tudo, né, Leonardo? O outro está errado porque nós sabemos o que é certo, né? E aí a gente vai a Sócrates, 4 séculos antes de Jesus, aquele homem extraordinário, né, que marcou seu nome, especialmente sua obra, que Platão nos apresenta tão bem. Ele vai e nos diz, olha, quanto mais vejo que sei, tudo que sei, que nada sei. E estas crenças, esta visão de mundo, ela vai mudando tanto, né? Agora, o que não muda é o amor, né? As pessoas criam que a Terra era o centro do universo, vem a ciência e mostra, não, a Terra não é o centro do universo, né? E outros tantos dogmas e crendices, elas vão todas caindo por terra. Mas a lei de amor, não. Essa é imutável, né, Leonardo? Sem dúvida. Uma coisa que nós podemos considerar também é o seguinte: os templos religiosos, podemos compará-los a escolas. Na escola, nós aprendemos coisas, nós adquirimos habilidades. Agora, o exercício daquilo que nós aprendemos, das habilidades, não acontece na igreja, acontece na nossa vida. É lá em casa, com a família, no local que nós trabalhamos, no contato social que nós temos. Então, o que acontece? Nós vamos, por exemplo, num centro espírita,
e aprendemos que fora da caridade não há salvação. Agora, onde é que nós vamos realizar isso? No centro espírita? Claro, também existe convivência lá, mas o que se espera é que, saindo do centro espírita, adentrando as ruas e as avenidas, voltando para casa, frequentando os lugares mais diferentes, é aí que nós vamos alcançar a tal da salvação. É pela prática da caridade, é pelo amor ao próximo. Então, nenhuma igreja pode se arvorar como ela vai dar o título da salvação, porque isso não depende da igreja, ela pode ensinar. Agora, o exercício, a planificação disso é obra de cada um de nós. E que é bom nós lembrarmos que isso se consubstancia através da lei da semeadura. Na vida, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Ora, então, como é que nós podemos alcançar a tal da salvação se nós não fazemos uma boa semeadura? E o que é uma boa semeadura? É amar o próximo, é fazer o bem, é termos respeito, é termos consideração para com as pessoas. Então, é aí que nós vamos vivenciar isso. Agora, se nós aprendemos lá no centro espírita ou em qualquer lugar que fora da caridade não há salvação e depois nós ficamos semeando más sementes, esse ensinamento não terá o menor significado para a nossa vida. Então, a lei da semeadura expressa a justiça divina de uma forma magistral, em que nós somos aqueles que traçamos o nosso rumo, no nosso destino não está escrito, Deus não escreveu o destino de ninguém, nós é que fazemos isso, e aí é que, nesse caminhar, é que nós vamos encontrar com a principal indicação, a principal seta que nos indica o caminho correto, é justamente a caridade. Caridade entendendo não só a caridade material, em que nós damos bem, mas especialmente a caridade das emoções, enfim, dos nossos sentimentos. E juntando essas duas coisas, então nós estamos praticando, vamos dizer assim, uma semeadura adequada que vai permitir que nós possamos ter uma colheita adequada. E que colheita, que resultado que nós estamos esperando dessa colheita? É o grande propósito da vida, que é alcançarmos a felicidade. É que podemos nos habilitar, inclusive, como co-criadores dentro da criação de Deus, porque na medida em que nós vamos nos ajustando às leis de Deus, nós merecemos a confiança dentro da própria obra de Deus. Outro ambiente, vai por assim dizer, que eu vejo como um ambiente de grande exercício dessa caridade, né? Antítese de fora da igreja, não há salvação, mas sim o sinônimo de fora da caridade não há salvação, é uma reunião mediúnica, né? Porque quando nós, na nossa vida em sociedade, é muito comum nós nos entendermos muito bem, sermos carinhosos, generosos, amigáveis com as pessoas que podem nos dar alguma coisa no emprego, com as pessoas que podem nos trazer algum tipo de benefício na vida, na sociedade, com as pessoas que pensam igual a nós, né? Agora, aqueles que não pensam é um outro grupo, não faz parte do meu time, mas na reunião mediúnica, não. Né? Na reunião mediúnica, aquilo que nós percebemos ali, o exercício da caridade em ação, porque o orientador, né, você que não conhece como é que se dá uma reunião mediúnica, o orientador é aquela pessoa que dentro do grupo vai dialogar com o espírito comunicante. Ele não sabe quem é aquele espírito comunicante, não sabe a cor que ele tem, não sabe a religião que ele tem, ou tinha, ou crê, não sabe os erros que ele cometeu. Ele simplesmente dá as boas-vindas a esse espírito, não tenta, pelo menos, não julgar e mostrar a esse espírito um caminho de tranquilidade e de paz. Isso foi uma coisa que a mim, Leonardo, sempre chamou muita atenção, porque, com todo respeito aos nossos irmãos de outras religiões, mas eu sempre, mesmo antes de estudar a doutrina espírita, quando via pela televisão, especialmente aqueles cultos onde o diabo se manifestava, né? E o líder religioso queima Satanás, vai para trás, tal. E aí a gente para pensar no conceito de que Deus é pai de todos, aí você não consegue entender esse pai de todos se você manda o outro queimar. Agora, numa reunião mediúnica, não. Você simplesmente acolhe aquele irmão,
entende o sofrimento dele e conduz aquele irmão a achar um caminho que traga paz para a sua vida. Que pena que a gente não consegue fazer isso. E a gente é a gente mesmo, viu, gente? Não pensam que eu consigo fazer isso. Não sei o Leonardo. Leonardo é um camarada menos jovem do que eu, vai? Então mais experimentado na vida, mas eu ainda não consigo fazer isso. Seria muito bom que a gente conseguisse fazer aquilo que a gente faz numa reunião mediúnica, fazer em toda a sociedade, não é, Leonardo? Sem dúvida. Agora, antes de eu comentar isso que você falou, é bom certificar o seguinte: cada um de nós somos aprendizes, então ninguém pode chegar e dizer, eu concluí a tarefa de aprendizado. Claro, claro. O que é fundamental nós verificarmos é o seguinte, é se nós estamos progredindo. Então, o resultado que nós devemos é o progresso. Agora, gradativamente, nós vamos ficando, vamos dizer assim, nós vamos estar mais de acordo com as leis de Deus. Agora, voltando à questão da reunião mediúnica, aquele que dirige uma reunião mediúnica, aquele que recepciona os espíritos que se manifestam, a principal habilidade que ele deve ter é saber ouvir. Agora, saber ouvir é uma condição que não julga. Ele simplesmente coloca numa situação para compreender o outro. Quem faz isso, inclusive, de uma forma bastante brilhante, é os nossos irmãos no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Bem lembrado. Em que, pelo telefone ou pessoalmente, ouvem atentamente. E uma coisa curiosa, eles, inclusive, são instruídos para não ficar dando conselhos, não ficar dizendo que faça isso ou faça aquilo. Eles ouvem. E no final desses encontros, é muito comum a pessoa que ligou, a pessoa que procurou lá o CVV, dizer muito obrigado pelas sugestões que você me deu e não foi dado nenhum. E o que acontece? Quando nós encontramos uma pessoa receptiva para ouvir aquilo que nós temos que falar, nós mesmos vamos construindo a solução. Então, a recepção amorosa daqueles que comparecem a uma reunião mediúnica vindo do plano espiritual, a principal ajuda que nós podemos dar é essa, é de saber ouvir com empatia. É não criarmos dentro de nós nenhum tipo de rejeição por aquilo que ela está falando. E acolhermos de uma forma plena. E com isso, inclusive, não vai haver uma oposição, que quando nós começamos a dar conselho para as pessoas, nós vamos abrirmos uma frente de oposição, que no lugar de aproximar as pessoas, acabamos afastando. E isso pode acontecer numa reunião mediúnica que não é muito bem conduzida, no lugar de acolhermos o espírito, nós acabamos espantando o espírito. E aqueles espetáculos que você mencionou, daquela gritaria toda em relação ao demônio que se apresenta, não tem a menor dúvida, se é que de fato existe um espírito lá, ele vai sair correndo de lá, sem a menor possibilidade de estabelecer qualquer vínculo com aqueles que estejam atendendo ele de uma forma violenta. Ele não consegue... E outra, né? Muitas vezes, não é raro isso acontecer, os grupos mediúnicos se surpreendem que, com o passar do tempo, espíritos que vieram em uma condição de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, acabam se tornando trabalhadores, né, na pátria espiritual, inclusive daquele grupo de trabalho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fecha o ciclo em que o próximo é o próximo da nossa igreja, do nosso time, do nosso clube, do nosso partido político, da nossa visão de mundo, a gente deixa de ter oportunidade de ou trazer o outro para mais próximo daquilo que você acredita que é o ideal, ou você perceber que o outro tem algo mais interessante para que você possa aprender e somar, ou melhor ainda, os dois podem se complementar e crescer junto, né? Esse acho que é um grande aprendizado que os espíritos superiores nos trazem, especialmente levando-se em conta esse cenário do Brasil, onde demorou para a gente continuar não concordando com a visão política do outro, né? Continuar se manifestando e dizendo, não acho que é por aí, é por ali,
entretanto, continuar amando e respeitando o outro, cientes de que nós não sabemos a verdade, né? No segundo degrau da escala evolutiva, provas e expiações, é uma insanidade nós acharmos, qualquer um de nós, acharmos que nós somos dotados, conhecedores da verdade absoluta, né? Nós vamos o tempo inteiro, acho que essa é uma das maravilhas da vida, nós vamos o tempo inteiro mudando a nossa visão de mundo, inclusive política, inclusive científica, inclusive religiosa. Muitos dos nossos irmãos que estão nos acompanhando podem ter seguido outras denominações religiosas e no andar da vida, na medida que a vida foi se apresentando, chegaram na doutrina espírita ou saíram da doutrina espírita e foram para o budismo, não importa, e com isso só se ganha, né? Porque a criatura vai aprendendo a viver com diferentes, e a diferença é muito boa. A gente, quando fala desta questão da diferença na política, imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, um país onde todos pensassem igual, né? Onde não houvesse a oposição, a importância da oposição, né? A oposição tem uma importância enorme no bom funcionamento de uma casa política, no bom funcionamento de uma Câmara, de um Senado, de um Executivo, porque traz a outra visão. E mais do que isso, Leonardo, nos tira, muitas vezes, daquele pedestal quando achamos que nós é que somos dotados da verdade, não é isso? Bem, a questão da oposição, ela realizaria uma tarefa mais digna se essa oposição fosse no sentido propositivo, fosse no sentido positivo e não no sentido de destruir o outro. O que, lamentavelmente, nós percebemos que quando um político está na situação, ele defende uma ideia que, passando para a oposição, ele passa a ser contra essa ideia. Então, é uma total incoerência. Ele deveria manter o seu ideário, independente dele estar na situação ou estar na oposição. Então, a boa oposição é aquela que ajuda a construir. E é bom nós lembrarmos uma coisa. Nós aprendemos no Espiritismo que a espiritualidade exerce uma influência poderosa sobre nós que estamos aqui encarnados, muito mais do que nós supomos. Agora, que tipo de influência eu gostaria de receber do plano espiritual? Então, nós vamos encontrar no plano espiritual aqueles que estão afinados à lei de Deus e vamos encontrar aqueles que ainda não estão afinados à lei de Deus. Nós queremos receber inspiração de qual desses dois grupos? Se porventura eu quiser receber inspirações construtivas, inspirações que podem melhorar esse mundo, é evidente que eu tenho que adotar uma postura de equilíbrio e não de raiva e não de ressentimento, porque se eu fizer isso eu vou me ligar com a outra turma, aquela turma que está querendo bagunçar a coisa. Então, para nós nos ligarmos, especialmente aos mensageiros de Jesus, aqueles que estão dentro da tarefa que Jesus se propõe a fazer no nosso planeta, precisa construir dentro de si uma coerência no sentido de buscar inspiração e buscar inspiração no sentido de ter boas ideias construtivas que possam fazer com que as vidas de cada uma das pessoas que aqui estão sejam melhor. Então, a situação e a oposição não deveriam ser um campo de luta, um campo de batalha, e sim devia ser um campo de complementação, no sentido de construir e não de destruir. Destruir é muito fácil. E, inclusive, uma coisa que precisamos tomar muito cuidado na política, lamentavelmente, uma forma de agregar as pessoas em torno de uma ideia, é muito mais fácil fazer isso através do ódio do que através do amor. E, lamentavelmente, nós estamos assistindo hoje uma proliferação no mundo como um todo, políticos que procuram galvanizar a atenção dos seus eleitores através do ódio e não através do amor. Você tem total razão, Leonardo. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos nos referindo a X e a Y, mas nós estamos nos referindo à situação e oposição como um todo, né? A oposição, hoje em dia, infelizmente, ela às vezes vê que o projeto da situação é bom, mas como a situação é que está propondo, ela trabalha para vetar. Essa proposição que o Leonardo falou para a gente é justamente
no intuito de reconhecer quando o outro tem algo bom, né? E, ao mesmo tempo, de que forma você pode complementar aquele algo bom que vem do outro. Realmente, esse é um momento muito lamentável que nós estamos vivendo, né? A questão da polaridade, e tem tudo a ver. Você pode achar, você que está nos acompanhando, nós estamos falando de política, não é o evangelho? Não, mas o evangelho ele serve para absolutamente todas as áreas da vida. Não é à toa que ele é a boa nova. A boa nova no seu lar, a boa nova no seu clube, a boa nova na sua família, a boa nova na ciência, né? Que é essa boa nova que nos conduz à pacificação, né? E infelizmente, nós temos muito esse hábito, né? Nós vamos muito, no caso da questão da política, nós vamos muito para a direita, aí a gente vê que não serve, a gente vai muito para a esquerda, aí a gente vê que não serve, volta para a direita. Seria muito melhor que nós tivéssemos condições de enxergar que o outro, indiferente de como ele pensa, ele é nosso irmão e ele também tem uma visão de mundo, e a visão de mundo pode contribuir bastante para a nossa visão de mundo, e a nossa visão de mundo, né, é muito melhor do que a minha visão de mundo. É aí que a gente consegue resolver os grandes problemas da humanidade, e não na oposição sistemática, burra, né? E isso em todas as áreas da vida, não só na política. É uma coisa interessante, como é que nós poderíamos nos posicionar? Tem a esquerda, tem a direita, tem o centro, tem o centrão. Nós podemos fazer o seguinte: não sou da esquerda, não sou da direita, não sou do centro, eu sou do alto. E o que é ser do alto? É viver de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus não fazem essa particularização de direita e esquerda. Não existe isso nas leis divinas. Não existe isso nos ensinamentos de Jesus. Agora, inclusive, uma coisa interessante, quando nós nos aprofundamos e aceitamos os ensinamentos que nós temos dentro da doutrina espírita, nós vamos perceber que nós somos universalistas, que, inclusive, precisamos tomar até muito cuidado para não nos apresentarmos como espírita como uma proposta de separação dos outros. Então, eu até brinco, olha, o dia que nós entendemos verdadeiramente o que é espiritismo, nós deixamos de dizer que somos espíritas, nós passamos a dizer que nós somos filhos de Deus. É verdade. Eu já usei isso bastante em ambientes, por exemplo, onde majoritariamente tem os nossos irmãos evangélicos, né? Como eu sei que eles têm uma certa resistência, e não raro eles vêm e perguntam, né? Qual que é a sua religião? Eu falo, eu sou cristão, e fica um pouco mais fácil e dá menos trabalho, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai caminhar para isso em algum momento, de percebermos que é possível, juntos, trabalharmos para um mundo melhor. E eu acho que esse vírus, Leonardo, ele está nos ensinando isso, né? Porque ele não tem problema nenhum de infectar. Pobre, rico, gordo, magro, esquerda, direita, intelectual, humilde, ele simplesmente sai abraçando todo mundo que entra nessa sintonia, né? Seria muito bom que nós, nesse momento, aprendêssemos que no amor é possível fazer o mesmo. Aliás, só é possível a vivência do amor se é um amor sem barreiras, né? Se é um amor que não julga, que não restringe, né? Eu vou ler rapidinho um último trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso estudo da noite. Está lá. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação de todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e
perpetuaria os antagonismos. Muito bem. E não por acaso, né, Leonardo, o nosso mestre, ele exemplificou a máxima disso, né? E esse foi um dos motivos até que fê-lo ter a passagem que teve, né? Porque aqueles homens não se conformavam com aquele homem que andava com prostitutas, que andava com judeus, que andava com romanos, que, enfim, ele não fazia qualquer tipo de distinção, né? Ele simplesmente andava, simplesmente acolhia, simplesmente amava, né? Isso há 2000 anos atrás, e muitos de nós, e aí eu me incluo nisso também, naturalmente, e muitos de nós ainda estamos tão distantes de compreender esse convite do amor universal, não é? Nós estamos... intelectualmente pode ser que nós já aceitamos isso, mas na realização das nossas obras, enfim, das nossas ações, das nossas palavras e pensamento, isso não acontece na plenitude. Quer dizer, nós estamos muito longe ainda de colocar isso em plenitude. Mas, como eu tinha dito anteriormente, mas estamos caminhando. Quer dizer, se amanhã eu estiver um pouquinho melhor no cumprimento disso do que eu estou fazendo hoje, isso inexoravelmente vai me levar lá adiante a uma posição completamente diferente, até chegarmos ao ponto em que não vai haver uma diferença entre aceitarmos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e praticá-los na sua inteireza. E com isso nós vamos caminhando. Agora, Jesus, de fato, não fazia nenhum tipo de distinção. Então, uma das coisas que nós podemos usar, inclusive, naquilo que nós aprendemos de Jesus, muitas vezes nós temos em dúvida o que fazer em uma determinada situação, nós podemos perguntar, numa situação como essa, o que Jesus faria? E, normalmente, nós temos uma resposta adequada quando fazemos essa pergunta. Então, faça igual. Vai ser difícil? Pode ser até difícil, mas vamos insistir até o dia em que nós não precisaremos mais perguntar o que Jesus faria, porque nós vamos fazer aquilo que exatamente Jesus faria. É como você disse, pode até ser difícil. Entretanto, a gente já sabe que é esse o caminho, é esse o certo. Não somos nós os certos, é o mestre que é. Bom, vamos aqui, já nos encaminhando para o final do nosso programa, agradecendo Marisa Diegues, Eliana Góes, Cris Ribeiro, Ismênia Nogueira, quem mais? Tem bastante gente aqui que mandou um salve. Sônia Maria Oliveira, do Rio de Janeiro, Gabi Poncelli, vamos aqui agradecer. Bom, não vai dar para agradecer todo mundo, você realmente nos perdoe, mas chegaram muitas mensagens de todas as formas aqui, não dá para ficar falando o nome de todos. Vanusa Simões, Paula Turino, Maria Santos, Cris Ribeiro, já falamos, né? Enfim, todos aqui acompanhando o estudo do Evangelho, Gabi Bozelli, né? E a Gabi Bozelli está falando um negócio interessante aqui. Dentro da igreja, todo mundo é santo. Não só dentro da igreja, minha irmã, dentro do centro espírita, dentro da mesquita, dentro, enfim, muitos de nós vestimos máscaras o tempo inteiro, isso é absolutamente natural, mas nós estamos nos encaminhando. Como disse o Leonardo, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho e hoje nós somos melhores do que ontem e certamente amanhã seremos um pouco melhores do que hoje. E essa é a grande proposta de Jesus em nossas vidas. Nós vamos já nos encaminhando para o final desse nosso programa, como sempre fazemos. Vamos aqui rapidinho fazer uma vibração, né? Então, eu vou convidando a você que está nos acompanhando, se achar que deve, pode colocar um copo com água, lembrando que aí não há nenhum tipo de ritual, não há uma necessidade, apenas então somente alguns gostam de ter essa possibilidade. Fiquem muito em paz, porque a energia da vibração, sem dúvida nenhuma, poderá depositar nesse copo fluidos, sendo esse o desejo e a necessidade da espiritualidade. Vamos novamente cerrando os nossos olhos, sentindo a presença amiga do irmão espiritual, esse irmão amoroso que nos acompanha durante toda a nossa trajetória, nos auxilia em nossas quedas, nos inspira no bom caminho. Este irmão que conosco fará o direcionamento das energias de amor.
Que a paz do Cristo esteja entre cada um de nós, promovendo uma verdadeira renovação celular em nossos organismos, higienizando os nossos leitos e roupas, cuidando de cada parte de nossa casa, para que encontremos no nosso lar um pouso seguro e educativo para nós espíritos. Que a paz do Cristo esteja também com aqueles que ombreiam conosco a nossa caminhada, aqueles que moram conosco. Vamos também nos lembrando daquele irmão, daquele vizinho, daquele amigo, até daquele inimigo que sabemos que está passando por um momento de dificuldade. Que ele possa ser atendido nas suas necessidades e possa ter nutrido a sua fé. Vamos vibrando intenso amor a todos os adoentados, não só pela Covid-19, mas sim a todos os adoentados, que possam receber da espiritualidade amiga o remédio curativo, quando esse for o caso, mas, sobretudo, o alimento da fé em dias melhores que certamente virão. E, por fim, vamos vibrando intenso amor a todos os profissionais da área de saúde. Estes valentes que se encontram na linha de frente deste bom combate que a humanidade trava, que eles sejam protegidos, assim como suas famílias, e sejam inspirados pelos irmãos espirituais que cuidam do equilíbrio e da promoção da terra e de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo Leonardo. Eu que agradeço, foi uma satisfação imensa fazer algo junto consigo. E quero dizer uma boa noite a todos que estiveram conosco e que a grande paz de Jesus possa nos envolver agora e sempre, não? E é isso, nós vamos agradecendo a você que permaneceu conosco nesses últimos instantes aqui, lembrando que esse é um trabalho da Fundação Espírita André Luiz, um trabalho que só pode ser feito graças aos nossos irmãos e irmãs que aceitaram o convite de auxiliarem o Cristo neste trabalho de iluminação de almas que é feito pela Rede Boa Nova de rádio e pela TV Mundo Maior. Então, se você ainda não conhece, tem uma ótima oportunidade de conhecer o Clube Amigos da Boa Nova, fazer ali uma doação mensal, se puder, se não uma doação espontânea, se não puder fazer doação nenhuma, ore por nós para que nós não atrapalhemos os nossos irmãos da espiritualidade, e eles sim que conduzem essa obra do Cristo. Você pode ligar para o 11 2458 3214, 11 2458 3214, pode enviar o WhatsApp para o 11 97261 0272, 11 97261 0272, ou pode acessar feal.colabore.org, é só .org, não tem o BR, feal.colabore.org. E nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana prolongado. Aliás, eu vou dar uma dica de coisas excelentes que você pode fazer. Fique em casa. Não há nada melhor que você pode fazer nesses 3 dias que advirão. Muita paz, muita luz e um grande beijo no seu coração. Até a próxima! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.